A paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe. Graças a Deus, mais uma oportunidade de estarmos juntos, com a chance de nos alimentar de toda a sabedoria e de todo bom conselho que Deus tem para nos entregar. Fique atento. Deus quer falar com você nessa noite. Medite a respeito do que você vai ouvir. Preste atenção. Irmãos, não são palavras ao vento. É o ensinamento do nosso Senhor. Mostre reverência, mostre respeito. Porque o que Deus está levando aqui é para a nossa salvação, é para a nossa transformação, é para a nossa mudança. Em nome de Jesus, irmãos. Se alimentem dessa palavra com fé. Pois o nosso Deus, Ele não está aqui para nos julgar. Ele está aqui para nos salvar. Vamos à palavra de hoje, 1 Coríntios 1, capítulo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascência. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Até aqui. Irmãos, vamos falar sobre o chamado? Vamos falar sobre algo maravilhoso que é quando Deus confirma o nosso chamado. Passa-se por muitas barreiras. Hoje, infelizmente, irmãos, o que mais vemos são pessoas querendo ser pastores, querendo ser missionárias, pessoas que entraram ontem na igreja. Eu quero ir para aquela igreja porque eu vou pregar ali. Posso dizer uma coisa a vocês, irmãos? Primeiro, o povo que Deus colocou nas suas mãos, ou o povo que está ali com você, é um povo querido do Senhor. Eu fui doutrinado da seguinte maneira. Antes de conhecer qualquer pessoa, pelo menos uma parte do seu caráter, de sua história, a não ser que o Senhor ordene, nós não colocamos essa pessoa para pregoar para uma igreja. Muitos cristãos usam o termo fogo estranho, mas é correto, é coerente. Seria a mesma coisa que vocês estivessem na casa de vocês e supostamente o pai de vocês diria: olha, esse senhor que está aqui entrando hoje, ele que vai ditar as regras nessa casa. Mas espera aí, ele não é meu pai, eu não reconheço como um líder, eu não reconheço ele como o pilar dessa casa. Isso jamais seria feito por um pai. Ou então, você está numa empresa e supostamente há uma variação de líderes que vai gerar o quê? Confusão entre os funcionários. Você primeiro precisa medir o caráter da pessoa e não saber se ela é apenas um ótimo profissional, mas se medir o caráter, o coração dessa pessoa. Porque para você ser... Primeiro, eu acredito sim nisso, que Deus, quando chama alguém, quando alguém tem um chamado com Deus, e não importa quem seja essa pessoa, não importa a capacitação dessa pessoa, quando Deus chama essa pessoa, Ele capacita. A própria palavra diz: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Mas hoje, infelizmente, irmãos, por causa desse, como eu vou bater sempre nessa tecla, porque eu quero, em nome de Jesus, é o desejo do meu coração, e Deus sabe disso.
Que desse canal possa sair cristãos pensantes. Não vai dizendo amém para qualquer um que falar qualquer coisa para você. Preste atenção com essa muralha de eis que te digo que existem por aí. Não vai dizendo amém. Irmãos, como você conhece uma pessoa quando você caminha com ela? Eu aprendi com a minha líder espiritual a questionar tudo, a ser atento e não permitir qualquer um colocar a mão sobre a minha cabeça. Eu acredito no chamado por Deus. Eu acredito naqueles que são ungidos por Deus. Eu acredito naqueles que o Senhor usa 1, 2, 3, até 10, 100 para confirmar um chamado. Nisso eu confio. Agora, se a pessoa vai permanecer, se a pessoa vai continuar, ela com Deus. Muitos pastores se questionam, eu obedeci a Deus e a pessoa acabou se desviando. Pastores, irmãos, não é culpa de vocês. Vocês fizeram a vontade de Deus. Vocês ouviram e responderam ao chamado que vocês têm com o Senhor. Agora, se a pessoa se desviar do caminho, é ela com Deus também. Lembra-se do princípio, o livre-arbítrio? Mesmo os ungidos podem cair. Vamos lá em Saul. Saul foi levantado ali por Deus. Ele não caiu. Irmãos, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Por isso eu digo a vocês, eu vou falar sobre o meu testemunho. Eu recebi o meu chamado como pastor há muitos anos atrás. Nunca quis ser pastor. Porque eu olhava para minha pastora e via o tanto que ela sofria, o quanto era doído para ela, e é doído até hoje. Eu falava, não quero isso para mim. Eu era adolescente, não quero isso para mim. O meu chamado veio muito cedo como pastor. E eu falava, não. Tanto que eu fui atender o meu chamado com mais de 29 anos de idade. E eu posso dizer algo a vocês? Nem hoje, talvez nem amanhã, não, talvez nunca, eu vou me achar digno o suficiente de estar atrás de um altar pregando a palavra de Deus, atrás de um púlpito pregando sobre a verdade do Senhor. Eu não me acho digno. Mas quem sou eu para questionar o chamado do Senhor? Por isso eu digo a vocês, irmãos, não questione o chamado do irmão. Não questione o chamado da irmã. Não questione aquele que o chamou. Porque quando você questiona um pastor, quando você fala, mas aquele pastor é o passado dele, é o passado dela. Digo uma coisa a vocês, quando vocês fazem isso, prestem bem atenção. Que a ignorância é uma bênção até quando você conhece a verdade. Depois que você conheceu a verdade, já não é mais uma bênção, não. Você vai ser cobrado pelo que você fala. A partir do momento que você julga uma pessoa pelo seu passado, já conhecendo essa advertência de Deus que você não deve fazer isso, quero que você saiba de uma coisa. Quando você está questionando um pastor, uma missionária, um obreiro, um presbítero, seja quem for, está ali no ministério, Deus chamou, quando você questiona, você está questionando não o homem, mas a Deus. Então toma cuidado. Com Deus não se brinca. E vou dizer mais uma coisa também, irmãos. Vocês que costumam vasculhar o passado das pessoas para ter o que fuxicar, o que condenar, cuidado também. Porque você não sabe como é que Deus trabalha. Vamos se lembrar lá do povo que estava às portas de Jericó e mandou 2 espias? Quando ele precisou livrar aqueles 2 espias da mão do homem sanguinário, quem ele chamou mesmo? Uma sacerdotisa? Uma guerreira? Não, ele chamou uma prostituta. Ele chamou Raabe. Então cuidado. Cuidado que, como a própria Bíblia diz, Deus chama os loucos para confundir os sábios. Deus chama os fracos para confundir os fortes. Título de nobreza? Por sabedoria, você adquire com o tempo estudando, praticando a Bíblia. Existem cursos, existem faculdades, existem escolas. Não nega o seu chamado, irmão. Não nega o seu chamado, irmã.
Se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. E lembre-se, não cobre. No tempo de Deus, eu levei quase 30 anos para ser ungido. 30 anos. Porque eu repudiava o meu chamado. Eu não queria. Então, em nome de Jesus, pensa direito. Você que tem um chamado com Deus, que você já ouviu por deveras vezes, vários irmãos de várias igrejas dizendo, ó, você tem um chamado com Deus. Então, se essa palavra está falando com você hoje, eu aconselharia hoje, ainda essa semana. Você pode fazer um propósito com Deus de madrugada? Olhe pela sua espiritualidade. Se Deus está falando com você nesse vídeo, olhe pela sua espiritualidade. Em nome de Jesus, irmãos, Deus está às portas. A gente só precisa estar com o nosso coração focado e voltado para o Senhor. Deus abençoe a todos e até amanhã, se assim o Senhor permitir.